Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Helena, tenho 37 anos e moro em Setúbal. Sou psicóloga clínica e trabalho principalmente em casa, o que me permite acompanhar de perto as emoções das pessoas, menos, às vezes, as minhas. Sou casada com o Ricardo há mais de uma década. Nosso casamento já passou por momentos maravilhosos, e também por silêncios longos demais. Não que a gente tenha problemas sérios. É mais como uma distância que foi crescendo sem que percebêssemos. Um tipo de saudade de algo que ainda está aqui. Naquela segunda-feira, o Ricardo arrumava a mala para uma viagem de trabalho em Porto. Ia passar 2 semanas por lá, organizando um novo centro de distribuição. Enquanto ele dobrava camisas e guardava carregadores, eu fingia que estava tudo bem. Precisa mesmo ir por tanto tempo? Perguntei baixinho, apoiando o ombro na porta do quarto. Ele olhou para mim, com aquele sorriso que sempre usava para suavizar decisões já tomadas. É só trabalho, amor. Quando eu voltar, a gente pode tirar um fim de semana só nosso. Prometo. Eu apenas assenti. Não queria parecer carente, nem triste. Mas por dentro, eu estava apertada. Ele me beijou na testa antes de sair, e eu fiquei ali na porta, sentindo o vento leve da manhã invadir a casa vazia. Mal ele saiu, o universo resolveu colaborar com meu estado de espírito. O cano da pia da cozinha estourou. A água começou a vazar para todo lado, e eu, desesperada, tentei fechar a torneira principal, sem sucesso. Mandei uma mensagem pro Ricardo, avisando. A resposta veio minutos depois. Liga pro Gonçalo. Ele pode te ajudar com isso. Gonçalo? O irmão dele? Gonçalo sempre foi estranho, calado, reservado, daqueles que prefere ficar sozinho no canto da sala mexendo no celular do que conversar. Nos últimos anos, ele tinha se afastado da família. O motivo, ninguém sabia ao certo. Mesmo assim, obedeci. Liguei. Helena, tudo bem? Ele atendeu com voz de quem não esperava meu nome no visor. Oi, Gonçalo. Desculpa incomodar, mas o Ricardo sugeriu que eu te ligasse. O cano da pia quebrou, e tá vazando tudo. Houve um silêncio do outro lado. Posso passar aí daqui a pouco, tá? Não demorou nem 1 hora e ele apareceu. Estava diferente. O cabelo mais curto, uma barba rala, e segurava uma caixa de ferramentas tão grande que parecia exagerada para um cano furado. Você sempre andava com isso no carro? Perguntei, sorrindo. Ele deu de ombros, entrando. Comecei a fazer uns reparos em casa. Tô tentando ser menos dependente de terceiros. É um desafio. Enquanto ele se abaixava sob a pia, eu preparava um chá. A imagem dele tentando entender o caos do encanamento era quase cômica. Isso aqui parece coisa de velho. Quem instalou essa pia devia odiar a humanidade, ele murmurou. Ri. Pela primeira vez em muito tempo, ri alto. Depois de alguns minutos, ele conseguiu conter o vazamento com uma solução temporária. Estava todo suado, mas com um ar de missão cumprida. Obrigada mesmo, Gonçalo. Nem sei o que faria sem você. Você teria chamado um encanador. Disse, simples. Mas, se precisar de mais alguma coisa, é só falar. Tô por perto. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei pensando naquela visita. Em como ele parecia. Diferente. Mais leve. Mais humano. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro Ricardo. Seu irmão salvou o dia hoje. Obrigada por lembrar dele. A resposta veio rápida. Sabia que ele ia dar conta. Ele tem mudado muito ultimamente. Eu olhei pro teto do meu quarto, me perguntando, o que exatamente mudou no Gonçalo? Eu ainda não sabia, mas aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, eu ainda estava com a imagem do Gonçalo na cabeça, de joelhos no chão, suado,
sorrindo como se tivesse consertado muito mais que um cano furado. Enquanto tomava meu café, meu celular vibrou. Gonçalo. Se quiser, hoje posso dar uma olhada na prateleira solta do corredor. Aquela que sempre te assusta quando passa. Sorri. Aquela prateleira realmente me irritava há meses, mas ninguém nunca tinha se oferecido para arrumar. Nem o Ricardo. Eu. Claro, se não for incômodo. Estou em casa o dia todo. Ele apareceu pouco depois das 15 horas, com a mesma caixa de ferramentas exagerada e um sorriso tímido. Trouxe reforço, caso precise, brincou, levantando uma chave inglesa do tamanho do meu antebraço. Enquanto ele mexia na parede, sentei no chão do corredor, perto dele, observando em silêncio. O som da furadeira cortava o ar de vez em quando, mas fora isso, havia uma calma ali. Como se o tempo tivesse desacelerado. Sabe, Helena, disse de repente, sem tirar os olhos da parede, nunca fui bom nisso. De ferramentas, claro, e de me relacionar com as pessoas. Fiquei em silêncio, surpresa com a abertura. Ele parecia concentrado, mas ao mesmo tempo, vulnerável. Sempre fui o irmão esquisito, meio antissocial. E talvez eu tenha aceitado esse papel tempo demais. Você não é esquisito, Gonçalo, respondi. Só é mais introspectivo. E isso não é um defeito. Ele parou por um instante, olhou para mim e deu um sorriso torto. Obrigado por dizer isso. Terminamos o trabalho em pouco mais de 1 hora. A prateleira estava reta pela primeira vez desde que a instalamos. Mas antes de ir, ele perguntou se podia sentar um pouco. Disse que estava com dor nas costas. Fiz um chá e sentamos na varanda. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja. Gonçalo estava calado, mas parecia querer falar. Até que disse: eu tô cansado de fingir que não ligo para nada. A verdade é que eu queria ter alguém. Não só uma companhia, mas uma conexão real. Mas sempre que tento, me saboto. Medo. Ele assentiu. De me machucar. De não ser suficiente. De ser deixado de novo. Havia algo nos olhos dele. Algo que misturava dor e esperança. E, sem perceber, eu comecei a falar como psicóloga. A gente repete padrões quando não reconhece as feridas. Mas o fato de você estar falando disso já é um passo enorme, Gonçalo. Você acha mesmo? Acho. Muito. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O vento mexia levemente os cabelos dele. Por um instante, ele parecia mais novo. Mais leve. Desculpa se falei demais, disse ele, meio sem jeito. De jeito nenhum. É bom te ver assim, falando. E é bom saber que você confia em mim. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Não um sentimento romântico. Não era isso. Era conexão. De verdade. Antes de ir embora, ele virou-se na porta e disse: se você quiser, amanhã posso ver aquele interruptor da sala. Anda falhando, né? Assenti, ainda meio em silêncio. Naquela noite, enquanto preparava minha janta, senti uma leveza no peito. Como se, no meio do caos da pia, da prateleira e das palavras inesperadas, algo dentro de mim também estivesse se ajeitando. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da sala como quem avisava: hoje é dia de mudança. Eu estava decidida a pintar aquela parede há meses, mas sempre adiava. Agora, com tempo livre e vontade de deixar tudo mais leve, decidi começar sozinha. Mal preparei os pincéis e abri a lata de tinta branca, recebi uma mensagem. Gonçalo, hoje é um bom dia para pintar aquela parede? Posso te ajudar, se quiser. Sorri. Será que ele leu meus pensamentos? Eu. Já tô com as mãos na massa. Traz roupa velha. 30 minutos depois, ele chegou com uma camiseta manchada de tinta,
claramente de outras aventuras parecidas, e uma calça larga. Achei que hoje eu podia contribuir com algo mais artístico, disse, levantando um rolo de pintura. Colocamos uma música leve, daquelas playlists de domingo, e começamos o trabalho. A cada pincelada, uma conversa nova surgia. Falamos sobre infância, sobre programas de TV antigos, sobre comida. Ele odiava coentro, eu amava. Em um momento, ele virou com um rolo sujo de tinta e sem querer encostou no meu braço. Ai! Reclamei rindo. Isso foi de propósito? Juro que não. Mas agora que já foi, ele deu uma risadinha maliciosa. Talvez mereça uma vingança? Peguei o pincel e fiz um traço branco na bochecha dele. Agora estamos quites. Foi inevitável. Rimos alto. Aquela risada limpa, de quem esquece por alguns segundos tudo que existe fora daquela sala. Depois de algumas horas, fizemos uma pausa. Sentamos no chão, suados, com as costas apoiadas na parede recém-pintada. Eu queria te contar uma coisa, disse ele, encarando o teto. Pode falar. Conheci uma pessoa. Chama-se Bela. A gente se viu 2 vezes, foi meio casual, mas tem algo nela que me faz querer tentar de novo. Senti uma pontada no peito. Não era ciúme. Ou era? Não. Era só surpresa. E talvez um pouquinho de vazio. Mas sorri. Que ótimo, Gonçalo. Ela parece legal? Muito. Inteligente, tranquila, do tipo que escuta de verdade. Mas sabe o que é estranho? Ele me olhou de lado. Tenho medo de estragar tudo antes mesmo de começar. Normal. Você tem bagagem, e o medo protege, mas também paralisa. Ele assentiu, pensativo. Você acha que eu devo insistir? Eu acho que você merece ser feliz. Mas com calma, respeitando seus limites. E os dela também. Ele ficou em silêncio por um tempo. Sabe, Helena, às vezes acho que se não tivesse vindo aqui esses dias, eu ainda estaria trancado dentro de mim. Você me ajudou a lembrar que ainda posso confiar em alguém. Senti um nó na garganta. A sinceridade dele era bonita, tocante, mas também perigosa. Não havia malícia nas palavras, apenas gratidão. E talvez uma admiração que eu não sabia como lidar. Mudei de assunto com delicadeza. Vamos pedir pizza? Acho que depois dessa pintura toda, merecemos. Ele riu. Com borda recheada. Por favor. Passamos o resto da tarde comendo no chão, rindo de vídeos antigos e evitando qualquer conversa mais profunda. Quando ele foi embora, fiquei olhando a parede branca, agora impecável. Mas por dentro, algo em mim estava longe de estar limpo. Nos dias seguintes, Gonçalo passou menos aqui em casa. Não que eu esperasse sua presença, mas, de alguma forma, sentia falta da movimentação, das conversas no fim da tarde, da caixa de ferramentas exagerada largada na minha sala. Ele me mandava mensagens de vez em quando. Coisas simples. Gonçalo. Saí com a Bela ontem. Ela gosta de jazz. Consegues acreditar? Eu. Difícil imaginar você num bar de jazz. Ela deve ser mesmo especial. Gonçalo. É diferente. Tô tentando não sabotar. Enquanto ele se aproximava dela, eu percebia algo dentro de mim que se afastava de mim mesma. Eu não estava com ciúmes. Não de verdade. Mas sentia que algo que eu não entendia se partia em silêncio. A verdade é que Ricardo me fazia falta. Ele ligava quase toda noite, cansado do trabalho em Porto, mas tentando manter o carinho. Como está tudo por aí? Perguntava com voz baixa. Tudo tranquilo. A parede ficou linda. E o cano não vazou mais. Ainda bem que o Gonçalo te ajudou com isso. Ele me contou que tem passado por aqui. Tem sido bom conversar com ele. Ele tá mudando muito, sabia? Fico feliz.
Ele sempre foi mais fechado, mas é um bom homem. Só precisou de tempo. Houve uma pausa. Um silêncio mais longo do que deveria. E nós, Helena? Como estamos? Engoli seco. Não queria começar uma conversa séria por telefone. A saudade era grande, mas as palavras eram poucas. Estamos tentando, não é? Ele suspirou. Estou voltando 2 dias antes. Sábado à tarde. Surpresa boa? Muito. Desliguei com o coração apertado. Ele estava voltando. Era o que eu queria, certo? Na sexta-feira, Gonçalo apareceu sem avisar. Estava com outra expressão, mais leve, mais viva. Queria te contar pessoalmente. A Bela me chamou para passar o fim de semana com ela, na casa dos pais. Aceitei. É cedo ainda, mas tô feliz. De verdade. Senti aquele calor estranho no peito. O tipo de sensação que você tem quando entrega algo precioso que nunca soube que estava segurando. Fico feliz por você, Gonçalo. De verdade mesmo. Ele me encarou por alguns segundos. Helena, obrigado. Você me ajudou mais do que imagina. Sorri, meio sem jeito. Não sabia como reagir. Ele estava indo embora, emocionalmente e fisicamente, e eu precisava lidar com isso. No sábado, pela manhã, limpei a casa como se estivesse esperando uma visita importante. E, de certa forma, estava. Ricardo. Coloquei uma música tranquila, preparei o prato preferido dele e troquei de roupa 3 vezes antes de escolher um vestido simples, azul claro, como aquele que usei no nosso primeiro fim de semana juntos. Às 17 horas, ouvi o som familiar das chaves na porta. Meu coração acelerou. Ele entrou, sorriu cansado e me abraçou apertado, como se os dias longe tivessem durado meses. Que saudade, minha mulher linda! Ficamos alguns segundos em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Depois jantamos, rimos, falamos de tudo e de nada. Foi leve. Foi bom. No fim da noite, ele perguntou: e o que mais aconteceu por aqui além de tinta, cano e jazz? Sorri. Pensei em tudo. Em Gonçalo, nas conversas, nos silêncios, em mim mesma tentando entender o que sentia. Aconteceu que eu também mudei. Um pouco. Ou talvez só tenha voltado a enxergar o que realmente importa. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Eu também quero mudar. Por nós. Nos olhamos. Havia algo ali. Não era mágica, nem recomeço perfeito. Mas era real. E era sincero. Domingo amanheceu calmo, com aquele cheiro de café passado e pão quente da padaria da esquina. Ricardo ainda dormia quando desci, e por um instante, o mundo pareceu, em paz. Eu preparei o café com cuidado, lembrando do que ele mais gostava: leite bem quente, pão com manteiga, suco de laranja natural. Quando ele desceu, sorriu ao ver a mesa. Parece até domingo de recém-casados, brincou. Talvez seja. Só que com um pouco mais de olheiras, respondi, rindo. Comemos devagar, conversando sobre coisas simples: o vizinho que mudou de carro, o tempo que estava mais seco, o novo horário de verão. Mas por trás das trivialidades, havia um esforço mútuo para a reaproximação. Um desejo silencioso de resgatar o que nunca foi perdido, só esquecido. À tarde, Gonçalo mandou mensagem. Gonçalo. Cheguei. A viagem foi ótima. Bela conheceu minha mãe e, bem, sobrevivemos todos. Respondi com um emoji sorridente e um simples: eu. Fico muito feliz por vocês. De verdade. Ele não respondeu imediatamente. E nem precisava. Mais tarde, Ricardo sugeriu algo que me pegou de surpresa. E se a gente chamasse o Gonçalo e a Bela para jantar aqui? Seria bom ver todo mundo junto. Família, sabe? Família. Repeti, sem conseguir disfarçar a surpresa.
Tá tudo mudando. E talvez seja a hora da gente mudar junto. Concordei. Vou preparar algo especial, então. Ele me abraçou por trás, na cozinha, e disse ao meu ouvido: Obrigado por não desistir da gente. Naquela noite, fizemos um jantar simples, mas cheio de carinho. Lasanha, salada fresca e uma sobremesa improvisada com morangos e chantilly. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Gonçalo estava de camisa polo e sorriso largo. Ao lado dele, Bela, uma mulher de sorriso doce, cabelos castanhos claros e olhar firme. Simples, segura, gentil. Entendi na hora porque ele estava tão encantado. Helena, prazer finalmente te conhecer, ela disse, me abraçando com naturalidade. O prazer é meu. Ouvi bastante sobre você. Todos se sentaram à mesa. A conversa fluiu como se estivéssemos todos num capítulo novo, com páginas limpas. Gonçalo falava com brilho nos olhos. Ricardo sorria mais. Eu apenas observava. Absorvia. Em determinado momento, enquanto todos riam de uma piada interna, olhei para os três e senti algo que há tempos não sentia: pertencimento. Mais tarde, após o jantar, Gonçalo se ofereceu para lavar a louça. Entrei na cozinha e o vi com as mangas arregaçadas, rindo sozinho de alguma piada que Bela tinha feito na sala. Você tá diferente, comentei. Ele me olhou e sorriu. Você também. Mais leve. Talvez porque finalmente tudo esteja onde deveria estar. Houve um silêncio breve. Um silêncio bom. Helena, ele disse, baixando o tom, eu nunca vou esquecer tudo que fez por mim. De verdade. Mas agora, eu preciso seguir com o que é meu. Com quem é minha. Assenti. E eu também. Com o que é meu. Nos abraçamos. Sem palavras a mais. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo me puxou para perto. Quer saber uma coisa engraçada? Sussurrou. O quê? Quando te vi com Gonçalo, confesso que senti medo. Mas depois, entendi. Às vezes, as pessoas entram na nossa vida não para nos tirar algo, mas para nos lembrar do que temos. Fechei os olhos, sorrindo no escuro. Às vezes, elas também nos mostram quem somos e o que podemos ser. E naquele momento, percebi que nada tinha sido por acaso. Nem o cano quebrado, nem a tinta espalhada, nem as conversas na varanda. Tudo aconteceu para colocar cada coisa em seu lugar. Mas antes de dormir, olhei o celular. Uma notificação nova. Mensagem de número desconhecido. Você não me conhece, mas soube de você. Precisamos conversar. É sobre o Gonçalo. Meu coração disparou. Fim. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.